Hoje teremos uma aula especial, a aula do Leandro Zago, e a nossa última aula do curso Como Ensinar Futebol. Lembrando a vocês que assim que nós terminamos o curso, nós vamos para aquelas fases de avaliação para que possamos escolher os melhores alunos para fazer as práticas, realizar as práticas nos clubes, experiências práticas. Então, vocês têm o estágio, o regulamento, né, dessas experiências práticas e essas experiências, esse regulamento está descrito lá na página inicial do curso, e tem as datas, né? Lembrando que as datas sofrerão alteração devido a essa aula que deveria ter sido na semana passada. Então, vamos atualizar o documento e vocês terão as datas atualizadas. Sem mais delongas, vamos passar a palavra para o professor. Boa noite, professor. Boa noite, Jans. Tudo bem? Tudo bem? Vamos dar início à aula? Tranquilo. Vamos sim. Vamos iniciar agora já. Eu quero iniciar agradecendo aí você pelo suporte, ao Marcos, ao George pelo convite, todo o pessoal do Futebol Interativo e dizer que é um grande prazer poder estar aqui e fazer essa aula. Espero que a gente possa contribuir bastante com conhecimento aí para os alunos que têm interesse em trabalhar com futebol, né, em qualquer nível, né? Nós vamos falar um pouco de futebol de alto rendimento, mas a gente vai falar de futebol para todos os níveis, né? Quem trabalha desde a iniciação, escolinha, até o futebol profissional. Então também é um grande prazer poder falar para essa turma. Show de bola, professor. Boa aula aí. Obrigado, Jance. Grande abraço. Boa noite a todos, né? É um grande prazer poder estar aqui com vocês. Eu sou o Leandro Zago, sou treinador da equipe sub-20 do Atlético Mineiro e recebi esse convite e gostaria de falar com vocês aí um pouco da experiência, um pouco do conhecimento e como que foram construídos, né, esses conhecimentos, as ideias que eu vou falar sobre futebol. Alguns de vocês já devem ter tido contato com algum material, né, que eu tenha publicado ou tenha assistido alguma das minhas equipes jogarem. Mas, independente disso, é importante que vocês saibam como foi construído o conhecimento, como que o passo a passo, da onde que vem algumas ideias, quais as áreas que eu estudo. Então, eu vou iniciar agora a apresentação e nós vamos fazer uma dinâmica aí a cada 15 minutos no máximo, responder algumas perguntas quando a gente tiver aí uma repetição de perguntas. Então, às vezes duas, três pessoas têm interesse em alguma coisa aí que eu falei, a gente para, responde. Na metade do tempo, a gente faz uma pausa maior para as perguntas todas. E depois, no final, também a gente faz uma pausa aí para as perguntas dentro dessa 1 hora e meia. Tá legal? Então participem bem, podem perguntar, eu vou fazendo a apresentação e o Jance vai recebendo aí, vai me repassar aí a cada 15 minutos aquelas perguntas que são as mais pertinentes. Eu vou, nesse momento, colocar já a apresentação, então estou mudando aqui. Tá legal, pessoal? Então vão ter essas transições aqui para vocês. Momento. Como eu disse a todos, eu sou o Leandro Zago, sou treinador da equipe sub-20 do Atlético Mineiro. E tem aqui nesse slide, eu compartilho um pouco do meu currículo, algumas equipes que eu passei. Eu venho aí trabalhando aí nos últimos 6 anos praticamente com equipe sub-20 e profissional. Ano passado eu tive uma experiência com o sub-17 do Atlético. Eu tinha iniciado lá atrás com o sub-17, mas fazia muito tempo que eu não trabalhava. Então trabalhei um ano e meio com o 17, mas retornei agora pouco mais de 2 meses com a categoria sub-20. Então a minha experiência mais recente são nas categorias de altíssimo rendimento, ali, profissional, sub-20 e a própria sub-17. Trabalhei em todas as categorias, praticamente na base, de sub-13 a sub-a profissional. Fui preparador físico, fui auxiliar técnico, fui analista de desempenho e nesse momento como treinador é o que eu quero, é o que eu planejo para minha carreira.
Eu coloquei aqui alguns contatos para quem quiser manter contato por e-mail, né? Se eu demorar para responder, não me culpe, tem muitas coisas aí para a gente responder. Mas podem escrever, tá? Tem minhas redes sociais também, se procurar pelo meu nome, eu tenho um canal no YouTube com alguns vídeos sobre alguns conteúdos que a gente vai desenvolver aqui hoje. Então, se às vezes alguma dúvida, alguma situação, tiver às vezes algum vídeo ali no canal, pode ajudar. Tem o meu blog, que está aí, o futeboltático.blogspot.com, e eu também tenho a rede social, tenho Twitter, tenho Instagram, tenho Facebook. Quem tiver interesse em acompanhar alguns materiais, me adicionem lá que a gente vai mantendo contato. Bom, pessoal, vou iniciar aqui com a parte de conteúdo, tá? Essa é uma breve apresentação e basicamente todo o conhecimento que eu desenvolvi assim no futebol nos últimos 15 anos, né? Eu tenho 20 anos que eu iniciei na Faculdade de Educação Física, sou formado há 16 anos. E há 15 anos eu estudo a fundo demais assim o futebol, né? Depois de sair da faculdade e a área que eu quis desenvolver e tive muito contato, né? A partir da minha formação acadêmica, né? Como eu apresentei no slide anterior, eu sou bacharel em treinamento esportivo pela Unicamp, tenho MBA em gestão de pessoas. E dentro da Unicamp a gente discutia muito as teorias da complexidade. E é em cima delas que eu quero falar, apresentar aqui para vocês algumas coisas. E nós vamos falar muito de interação e conexão de conteúdos. Eu vejo que a gente evoluiu muito no conhecimento das várias áreas dentro do futebol, e agora a gente está num momento de entender como conectar tudo isso, como conectar todo esse conhecimento, né? Então eu gosto muito dessa frase do Karl Popper, que é sobre a água, né? A água, ela apaga o fogo, né? A fórmula dela, o H2O, mas se eu separar os componentes, o hidrogênio e o oxigênio, isoladamente jogar eles no fogo, eles na verdade fazem o fogo aumentar. Ou seja, há uma interação na molécula da água que muda a estrutura da água e muda totalmente a funcionalidade dela quando ela é jogada sobre o fogo. E é justamente sobre essas interações, sobre as dimensões do jogo, da performance, que eu quero falar com vocês, e as perguntas, o que for surgindo, pode ir colocando, a gente vai parando e vai a cada 15 minutos e vamos voltando aí nas dúvidas. Eu vejo que o futebol, eu coloco algumas áreas aqui, tá? Não acredito que está esgotado aqui o número de áreas que interferem na performance. Só um detalhe antes, vocês já têm acesso a esse material, tá? Ele está em PDF disponível aí para vocês, tá? Então, importante vocês depois quiserem rever alguma coisa, já está aí com vocês. E eu coloco o futebol no centro, né? Na verdade, a performance em futebol, o desempenho, e muitas áreas que vêm estudando o jogo recentemente, aí nos últimos 30 anos, para nós aqui no Brasil, talvez 15 anos, com algumas pessoas aprofundando o assunto, algumas instituições se interessando, né? Instituições com o caráter do futebol interativo nesse momento, lá atrás a Universidade do Futebol, e muita gente estudando futebol sob várias perspectivas. O futebol ele tem muitas dimensões que interferem no rendimento, e eu não vou entender de futebol só estudando as questões táticas ou físicas, eu preciso entender tudo que cerca o rendimento. Então eu preciso entender de gestão de pessoas de alto rendimento, eu preciso entender de neurociência para saber como que o meu atleta aprende, eu preciso entender de pedagogia, eu preciso entender sobre as teorias do treinamento esportivo, claro, né? Sempre, porque são elas que vão me dar base para poder desenvolver uma metodologia coerente, consistente, com conteúdo. Eu preciso entender de pedagogia para saber como eu ensino dentro do meu conhecimento de neurociência. Então, como o cérebro aprende, como o ser humano aprende, mas como eu transmito a informação também é importante. Eu vi que vocês têm um material aí muito rico, né, que foi compartilhado comigo aí de 60 e tantas páginas, e eu vi que dentro dele tem sobre a teoria geral dos sistemas, né, que é uma área que estuda essas relações. Então, todas essas áreas que estão aqui, teoria do caos, dos jogos, todas elas de alguma forma contribuíram para a evolução do jogo, contribuíram para hoje a gente ter análise de desempenho, fisiologia, controle de treino com GPS. Nós vamos mostrar um pouco disso, tá? Eu vou falar aí principalmente do controle de treino com GPS, mais para o final, e de alguns controles que a gente tem aqui no Atlético Mineiro, justamente para mostrar que hoje eu não posso imaginar performance se eu não tiver uma dominância sobre essas variáveis que estão acontecendo ali no meu olhar
e eu preciso ter um controle preciso para saber sobre prescrição de carga, conexão de carga e tudo isso que eu falei para vocês ali no início. Vamos andar. Bom, uma das coisas que mudaram com esse viés de entender o futebol numa outra perspectiva, uma perspectiva de complexidade, é que as coisas mudaram, né? Vocês veem na metade superior do slide que a gente já vinha tendo um modelo interdisciplinar do futebol desde o início ali de anos 90, né, quando a gente começou a ter uma preocupação em ter treinamentos físicos bem determinados, treinamentos técnicos, estudar um pouco mais de maneira isolada essas dimensões do jogo, questão tática mais estudada, questão mental, mas aí a gente via que era um modelo interdisciplinar. O que é um modelo interdisciplinar? Eu tenho as dimensões, elas interferem no jogo, mas elas são vistas de maneira isolada e elas não se conversam ou conversam muito pouco. Elas são inclusive treinadas à parte. Então eu tinha lá um preparador físico que dominava isso, um treinador e auxiliar que cuidavam da parte técnica e tática, e o aspecto mental, quando tinha, era responsabilidade de um psicólogo, quando há um psicólogo. Ou da própria comissão técnica, né, com as estratégias de motivação, aquelas clássicas antigas que em algum momento funcionaram, em algum momento não funcionam, sempre que se vence se busca atribuir a motivação, quando não se vence tem um problema. Então, tudo isso ficou assim muito nebuloso. Mas para a complexidade, para as teorias sistêmicas, o futebol está mais parecido com a metade de baixo do slide, com o modelo transdisciplinar. O modelo transdisciplinar, as dimensões do jogo, elas se tocam, elas são trabalhadas de maneira integrada, de maneira que eu tenho uma conexão entre os conteúdos que são desenvolvidos entre elas. Então vocês podem ver nesse desenho, né, que eu tenho o jogo como centro, né, a dimensão jogo, a performance no jogo como centro, né, o rendimento, o alto rendimento, e a partir disso eu tenho as dimensões, né, tocando entre elas, todas se tocam. Então eu tenho especialistas nelas nas comissões, claro, o técnico continua a ser responsável por algumas, o preparador físico, no caso hoje, né, que é praticamente um auxiliar também. Eu tenho já presença maior de psicólogo, mas eu tenho já também treinadores que dominam melhor essa questão mental e emocional. Mas independente disso, todos têm que dominar muito a sua área, mas tem que ter um bom conhecimento das outras para poder pensar esse treino, essa preparação de maneira que eu considere as outras áreas, que esteja tudo conectado. Vou mandar mais um pouco. E dentro disso, né, como exemplo, a ação do preparador físico. Dentro de uma ideia aqui de perspectiva 1, num caráter aqui inter ou multidisciplinar, né, como a gente viu lá, com várias disciplinas, mas que não se conversam tanto, o preparador físico tinha um caráter, ele era bem designado às questões ligadas à performance física. Então, aquele treinamento físico isolado, o foco, né, nessas cargas físicas, o controle do tempo era muito isolado do contexto, ele tinha uma carga para dar durante a semana que não tinha uma conexão com a performance geral, tinha uma questão com a performance física que ele queria gerar, né? As avaliações físicas feitas periodicamente, muitas delas com fim nelas mesmas. Então, aplica lá o teste de ioiô e a partir disso, da aplicação do teste de ioiô, eu começo a ter treinos que vão melhorar a performance para que quando eu reavaliar o grupo no teste de ioiô, eles passem a ter uma performance melhor. Então, assim, não tem uma conexão com o que eu estou fazendo no jogo. Eu estou melhorando a performance de jogo? Não era essa a pergunta, né? Então, aí, essas questões, né? Muito responsável ali na última linha, aquecimento, né? Ficar com os atletas à parte. E já nessa perspectiva 2, o preparador físico, ele passa a ser alguém que controla a carga de treino, né? Carga em várias dimensões, do treino de força, do treino físico, mas também de todo o treino, porque o treino mudou. O tipo de exercício no treino mudou, o tipo de exercício já tem que ter uma preocupação em treinar questões físicas junto com as questões técnico-táticas, numa perspectiva que haja altíssima concentração, ou seja, o aspecto mental e emocional está envolvido. Então ele passou a ser alguém que controle isso, um auxiliar que tenha que estar inteirado do que está ali acontecendo naquela atividade, do ponto de vista técnico-tático, né? Não simplesmente alguém que olha para a questão física e quando isso não está acontecendo, ele fica do lado do campo olhando o treino e às vezes até nem prestando atenção no que está acontecendo. Então ele dá esse suporte de conhecimento para o controle do processo, suporte
né, naquilo que vai dar, que vai balizar a performance, e ele vai olhar para a necessidade do jogo. Como que é o jogo de futebol? O que é o jogo de futebol? O que é jogar futebol do ponto de vista bioquímico, fisiológico, mental, técnico, tático, né, para poder contribuição global dentro desse processo, né? Então ele tem que conhecer o processo, tem uma atuação direta, uma atuação contínua no treino. E é responsável também por atividades preventivas, né? Então mudou um pouco daquela ideia de máxima, então eu preciso ter o máximo de força, o máximo de velocidade, o máximo de resistência, o máximo disso, para ter performance ótima. Então eu preciso otimizar a performance. O jogador de futebol ele não é um velocista, ele não é um fundista, ele não é um saltador, mas ele faz tudo isso no jogo. Então ele precisa ter bons índices em tudo isso, mas ele nunca vai ter o máximo, porque para ter máximo ele precisaria focar apenas nisso, e o jogo é muito mais do que isso. As tendências atuais, a partir disso, elas começaram a pensar muito em que o treino ele precisa melhorar a tomada de decisão do atleta. Então hoje, a perspectiva com que eu penso o treino, né, é a perspectiva que eu estudo o treino, é de que eu vou para um treino para ensinar meus atletas a resolver os problemas do jogo. Então eu estou ali, eu sou um agente não sei se um agente facilitador, mas um agente questionador, um agente problematizador para eles, que vai criar situações, problemas no treino que eles precisem responder essa situação com desempenho técnico, desempenho tático, desempenho físico, desempenho mental, sempre. Então as atividades têm que ser pensadas sempre nessa perspectiva. E aí a questão da interação, né, que vai acontecer no treino. Então vamos imaginar qualquer atividade que haja bola, que hajam duas equipes, espaço menor, espaço maior, há uma interação entre os atletas e entre o que está acontecendo no cenário. Então, é, os atletas interagem no momento em que eles estão com a bola, nos momentos que eles estão sem a bola, quando eles estão com a bola para criar os apoios, quando eles estão sem a bola para fechar espaços, quando eles estão ganhando, eles interagem de uma determinada forma com o jogo, com um nível de confiança, um nível de motivação. Quando eles estão perdendo, eles podem interagir de outra forma. E todas essas interações dos atletas, com bola, sem bola, do ponto de vista emocional, técnico, elas estão acontecendo ali. E dependendo do meu objetivo na sessão, dependendo do meu objetivo aquele dia, eu preciso ir dando feedbacks e questionando e perguntando para que eles possam ter entendimento e começarem a tomar consciência daquilo que eles estão treinando. Então eu tenho aqui algumas citações, né? Uma da Marisa Gomes, que é uma portuguesa, que foi até treinadora das categorias de base do Porto, sub-15, não me engano, há uns 10 anos atrás, né? Então, que o jogador ele influencia a dinâmica do sistema portanto, interações e decisões dos demais. Então, o tempo todo ele está influenciando. Cada decisão influencia o que está acontecendo ali. Consequentemente, se influencia, ela também sofre influência. Porque se o sistema mudou, eu preciso mudar minha decisão. Eu tenho que interagir com isso. Tá? Então, há uma retroalimentação permanente. Ambiente, indivíduo, ambiente, indivíduo. Eu vou tirar aqui um pouco, né? Que eu vou falar sobre mecanismos mecânicos, tá? Para vocês. Deixa eu voltar aqui na tela. Deixa eu voltar aqui com o meu. Vocês estão me. Acho que agora vocês voltaram a Isso, me estamos ver. lhe vendo, professor. Tá legal. Eu estou vindo aqui um pouco agora, né? Então falei um pouco até agora sobre o que, o que, o que cerca hoje o futebol de conhecimento, sobre a mudança de perspectivas dentro do futebol, né? De sair de algo que era visto a performance sempre como algo fragmentado, né? Para algo que hoje é totalmente integrado. E o viés do treino, né? Como o viés do treino mudou. Antigamente, as metodologias antigas, elas olhavam muito para o treino com um viés de maximização de performance, olhando muito para o homem e máquina, muito para o jogador como algo que está ali, é um reprodutor
o que ele joga, as decisões que ele toma são inertes, elas não vão mudar, não vão melhorar, eu preciso simplesmente fazer ele correr mais, treinar mais, melhorar aspecto técnico, repetir melhor as ações. E dentro de um paradigma atual de treino, a ideia é que esse jogador, ele na verdade vai para o treino para aprender. O treino é um ambiente de aprendizagem total e as atividades de treino, elas precisam ser pensadas para que o meu atleta ele tome decisões e a partir dessas decisões eu vou dando para ele tomada de consciência para que ele entenda isso e aí nós vamos conversar. Meu treino é parado, eu paro o treino toda hora para fazer uma reflexão de 20 minutos. Isso não é isso. Eu tenho dias da semana que são melhores para parar mais o treino, dias em que o treino tem que ter mais fluência, e essas paradas, esses feedbacks, muitos são durante a atividade, com a atividade rolando. Então nós temos que entender também isso, não é que a gente para, pensa sobre o jogo ali dentro do campo, não é ali. Nós temos lugares melhores para pensar nisso, como sessões de vídeo, por exemplo. E aí, a partir disso, o humano que está jogando, que está tendo desempenho. Então, acho que a grande mudança de viés foi essa. Nós saímos da ideia antiga de que existia um jogador de futebol que reproduzia coisas físicas, técnicas, táticas, para o humano que joga, o ser humano que pensa, o ser humano que joga. É ele que toma decisões, então eu preciso preparar ele o tempo todo para tomar as melhores decisões. Dentro de um ambiente de aprendizagem rico, entendendo o que é alto rendimento. Então, para quem trabalha com alto rendimento vai saber que a exigência de resultado ela é muito grande e ela é rápida, então eu também não tenho muito tempo para gerar resultado. Então, dentro disso, eu preciso ter esse ambiente de aprendizagem. Então, o ambiente de alto rendimento, de aprendizagem, é diferente de um ambiente de aprendizagem de uma escola de futebol ou de um ambiente em que eu não tenha a exigência de resultado tão grande. Eu vou voltar aqui para a apresentação, tá? Nós vamos aqui agora, vou mostrar aqui, eu estou nesse slide de mecanismos mecânicos, né? Que na verdade ele tem muito a ver com questões da robótica e questão humana. Então, basicamente, eu não quero me aprofundar muito nisso, mas para a gente pensar, um mecanismo mecânico é um mecanismo robótico, ele tem ali ele recebe informação do ambiente e ele responde de determinada forma. Se ele receber sempre a mesma informação, ele responde sempre do mesmo jeito. Um mecanismo não mecânico é como nós humanos, né? Nós podemos receber a mesma informação de maneiras totalmente diferentes, tanto entre nós, né, pessoas diferentes reagindo diferente, como a mesma pessoa reagindo diferente para a mesma situação em momentos diferentes, dependendo do estado emocional, dependendo do cenário, dependendo de como ela estiver naquele dia. E aí, dentro disso, eu quero mostrar um pouco sobre, que a gente fale sobre entender o que é comportamento e padrão. Como que a gente pode interferir no treino em relação a comportamento e padrão. E aí eu quero que vocês comecem a refletir, porque comportamento é algo que a gente pode treinar muito para gerar comportamentos. Nós vamos falar deles. Mas nós também podemos mexer o tempo todo com o padrão do nosso atleta. O que é mexer com o padrão? É mexer com a percepção dele para que ele entenda as coisas de outra forma. Se a gente conseguir mostrar para ele um novo viés para enxergar o problema, muitas vezes ele vai resolver o problema de uma maneira muito simples. E isso não precisa de muito tempo. Precisa que ele esteja aberto para entender e que você consiga criar uma conexão, comunicação fluida com ele e crie exercícios, atividades em que ele perceba isso, tá? Então, eu quero falar um pouco disso, porque essa questão de conceito, de intervenção, aprendizagem, a gente tem um poder muito grande para intervir no treino, nós precisamos explorar ele. Eu parto do pressuposto, se vocês não tiverem um conhecimento muito a fundo do que é o marcador somático, coloquem aí nas perguntas para a gente entrar um pouco mais nisso, mas basicamente, o treino, ele é um gerador de marcador somático. Tudo na vida, né? Tudo para nós gera marcador somático. Então, por exemplo, se você teve uma experiência de alguém bater no seu carro em determinado semáforo da sua cidade, e aquilo foi uma batida relativamente grave, você levou um susto, teve algumas lesões leves, estava recuperado no dia seguinte, mas teve aquele cenário naquele semáforo. A partir do momento que isso aconteceu, provavelmente toda vez que você semáforo,
você vai olhar no retrovisor, né? Se você tomou se foi uma colisão traseira, não sei se foi uma colisão lateral, depende. Você vai olhar ou no retrovisor, você vai olhar para onde veio o carro, você vai ter uma reação que ela foge do seu estado de consciência. Você não vai precisar ter consciência ou pensar sobre aquilo. Por quê? Porque no momento da batida, você criou algumas referências emocionais, algumas referências sinestésicas, né, corporais, algumas referências auditivas, algumas referências visuais, coisas que estavam acontecendo, coisas que você estava enxergando, coisas que você estava ouvindo, que música estava tocando no rádio, como que estava ali o ambiente, né? O som que você ouviu da batida, do arrasto do freio do carro, você vai criar, e tudo aquilo vai criar um marcador somático, ou seja, quando você passar no mesmo cenário, você vai resgatar automaticamente com aquele cenário, visualmente você viu o mesmo cenário, vai vir para você a experiência, porque ela vai resgatar mentalmente tudo isso. E esse processo não é consciente, é o que a gente constrói no treino. Então, quando a gente pensa num treino, eu vou mostrar alguns ali lá mais para frente, quando a gente pensa num treino, a gente está falando disso, de construir alguns comportamentos em que o atleta ele vai ficar tão habituado a fazer que ele vai ter referências visuais, referências espaciais, referências temporais, físicas de como fazer tão fortes que no jogo, quando acontecer a situação, ele vai ter respostas muito rápidas que não passam pelo neocórtex, né, que é o nosso cérebro aí mais novo, é o nosso cérebro que na nossa evolução aí ao longo dos milhares, milhões de anos foi o último que foi construído, né? Nós temos aí 3 níveis cerebrais. O marcador somático ele está nesse nível do meio, que é o nível emocional, é onde são construídas nossas emoções. Então é ali que a gente trabalha. Por isso que esses autores, né, como Antônio Damasio, dessa primeira frase, né, ele fala sobre isso, que ele é um estudioso dos marcadores somáticos há muito tempo, ele é um português radicado nos Estados Unidos há muitos anos, que estuda o papel das emoções na tomada de decisão. Então, a gente sabe, a partir dos estudos dele, né, ele é referência para muito que se escreve na literatura portuguesa, principalmente, mas ele também é referência, né, em outras línguas, sobre isso, o papel da emoção na tomada de decisão. Então, eu preciso que o treino seja um gerador de emoção. Eu preciso que o meu treino, o jogador tenha sensações no meu treino, que ele esteja muito concentrado e envolvido, porque é aquilo que vai gerar nele as perguntas, os questionamentos e as referências, né? E o marcador somático, ele é a partir dele que eu vou conseguir acelerar alguns comportamentos. Então, por exemplo simples, que hoje é muito comum, pressão pós-perda. Se o meu atleta tiver que pensar toda vez que eu perco a bola para pressionar, não dá tempo. Não dá tempo, porque até ele tomar consciência de tudo e reagir para atacar o homem da bola, né, pressionar o homem da bola, não dá tempo. Então, o que ele precisa? Ele precisa ter marcadores somáticos disso, que vão gerar comportamento. Então, naturalmente, a hora que ele perder a bola, o corpo dele vai instintivamente agir dessa forma, né? Não sei se instintivamente é a palavra ideal, porque isso foi construído, mas o corpo dele vai agir. A hora que ele vê o problema, só vai agir, ele não vai precisar tomar consciência para tomar uma decisão, ele vai simplesmente agir em função daquela ação que ele vai tomar as decisões. Isso vai gerar comportamento. Eu quero só falar de padrão e eu vou abrir para a primeira parte das perguntas, né? Nós já andamos aí quase meia hora, eu acabei passando dos 15 minutos, aí eu vou abrir um pouco aí eu vou ver com o Jansen se tem já algumas perguntas e aí eu já vou parar, mas eu vou falar só sobre padrão para a gente não perder para a gente não perder a conexão entre as coisas. Então aqui eu vou mostrar alguns vídeos do Barcelona, né, da época de Barcelona 2011, 12, ainda da era Guardiola, dos jogadores fazendo a pressão pós-perda. Então olha só, né, o Iniesta, ele tem uma ação ali com a bola, perde a bola e ele já vai em cima para pressionar. Em 4 segundos a bola já é de novo do Barcelona. Vou repetir, né? Deixa eu só baixar um pouco o volume aqui. O volume não é tão importante aqui. O importante é o comportamento, ele já perde, já faz a ação de atacar o homem que recuperou a bola, né, onde está a bola, e a equipe já está preparada para reagir. Não é uma reação só dele. Reparem como os outros jogadores já começam a fechar linhas de passe, já recuperam algumas posições importantes e já estão ativados para esse momento aí do pós-perda, né? Então, assim, esse é um tipo de comportamento, né, que você pode gerar em treino. Aqui uma outra situação, um ataque,
Reparem olha só, passe errado, o Messi já faz o passe, já sai atacando o homem da bola, e a bola já é recuperada em pouquíssimos segundos e a equipe finaliza. Vou repetir mais uma vez. Bola perdida, já inicia o movimento de pressão, de atacar o homem da bola de uma maneira coletiva. Isso não dá tempo de ser pensado, comunicado ou planejado dentro de um jogo de futebol. São frações, ou seja, o jogador, na hora que é mais última, só para reparar, repara que quando ele identifica visualmente que a bola foi perdida, ele já inicia o movimento de pressão. Ou seja, ele não consegue pensar em outras opções que não sejam essas, porque ele está condicionado, os comportamentos estão estabelecidos para que ele faça isso. Mais uma aqui, de novo, depois de uma arrancada em que ele perde a bola sozinho, inicia toda uma corrida para atacar o goleiro. E a equipe já está preparada, sabendo que ele vai agir assim, para poder recuperar essa bola. E aí recupera. O Real faz a bola longa, ganha disputa aérea, segunda bola do Barcelona. E para o ponto de vista ofensivo também. Então, comportamentos, por exemplo, como de. Eu vou adiantar um pouco esse vídeo, porque ele tem. É uma bola que está ali pressionada, né, no canto do campo. E aí o Real Madrid tenta sair, o Barcelona com uma altíssima. Oh, desculpa, vou voltar. O Real Madrid com muitíssima pressão, né, sofrendo muitíssima pressão, tenta jogar. E ao recuperar a bola, reparem como o Barcelona vai aumentando o campo, tira a bola da pressão, e aí vai aumentando o campo em vários sentidos, tanto em profundidade como em largura. E aí a partir disso ele sai apoiado. De novo, eu vou pausar aqui para mostrar com o cursor, né, o que eu quero que vocês identifiquem. Então, olha como o Barcelona ele está concentrando muitos jogadores na zona da bola, né, porque ele quer que o campo fique pequeno para poder pressionar, colocar o pé na bola e criar vantagem numérica na zona da bola. A partir do momento que ele recupera a bola, reparem como os jogadores deles começam a se afastar para aumentar a profundidade para trás, alguns aumentam para frente e alguns vêm para a largura, para poder deixar a equipe mais larga e mais profunda, aumentar o campo de jogo. Isso, comportamento. Mais um de retirada da pressão pós tiro de meta. Então é batido um tiro de meta, a equipe está toda junta, toda fechando o centro do campo, e aí a bola sai da pressão e nesse momento a equipe já está ocupando todo o campo de jogo de novo. Compare o início, né, da jogada, o tamanho que a equipe está, olha como ela está muito próxima, com como ela estará no final da retirada da bola da pressão. E os apoios que são criados, todos já entendendo e compartilhando a mesma lógica. E aí nós temos a tomada de decisão, né, que ela tem que ser construída, tem que ser organizada dentro do treino. Então você vai dar para o atleta, você tem que estruturar um processo, eu vou falar um pouco disso sobre processo. Nós não vamos conseguir melhorar isso no atleta com treinos que não tiverem conexão entre eles. Nós precisamos ter treinos que tenham muita conexão entre eles, porque eu tenho que desenvolver passo a passo, degrau a degrau, para chegar naquele nível do Barcelona. Eu não vou chegar em uma semana, eu não vou chegar fazendo o último estágio deles, que é a abertura de campo com a recuperação com apoios de primeira. Talvez eu primeiro tenha que entender campo pequeno, primeiro tenho que entender como ganhar os duelos, primeiro eu tenho que entender o primeiro passe, como tirar a primeira bola da pressão, como eu abro o campo. Então eu tenho que criar estágios. E aí, para isso, eu vou tendo que criar exercícios que vão evoluindo, né? Porque assim é construída a tomada de decisão. Então o atleta vai ver lá várias possibilidades e aí ele vai começar a criar uma ordem na cabeça dele, uma ordem a partir da experiência, né? Todas as possibilidades disponíveis. Então elas precisam criar ordem. Então eu preciso que ele tome a consciência e fale quando é vantagem passar para a direita, para a esquerda ou para o centro. Então ele vai ter que criar uma ordem nisso. Isso é pela experiência. Isso não precisa ser simplesmente formal, falado. Isso precisa ser treinado, precisa virar hábito, comportamento. E aí, para criar essa ordem, eu vou precisar ter critério. Então, eu preciso explicar para ele: ó, o passe é vantajoso nesse sentido quando acontece isso. Nesse sentido, ele não é quando acontece isso. E aí, a partir de alguns critérios, e não são critérios daquilo que eu penso, são critérios daquilo que o jogo vai me mostrando, daquilo que ele vai vivenciando no jogo. Porque senão eu vou partir de um princípio que eu tenho a verdade sobre o jogo e que o meu atleta está ali para me ouvir. Na verdade, o importante é que ele tome o jogo como experiência, que ele tenha experiência de jogo. E aí os critérios vão ser fornecidos pelo marcador somático. Então, por exemplo, você vai criar exercícios. Se os exercícios tiverem grande conexão com o jogo, ótimo, é isso que eles têm que ter. E aí, a partir disso, o seu atleta vai criando marcadores. Então, ele precisa criar marcadores
e do insucesso. Então ele vai começar a tomar decisões, a partir das decisões de sucesso ele vai marcá-las como sucesso, em algum lugar dentro dele aquilo vai estar registrado como sucesso, e algumas vão como fracasso. Então a sua atividade precisa ter relação com o jogo, porque se ela não tiver relação com o jogo, ela vai criar os marcadores, entre aspas, errados. O seu atleta vai tomar decisões em cima de algumas realidades de treino que não se manifestam no jogo. E aí no jogo, ele vai estar com alguns marcadores construídos que não resolvem o problema do jogo. Então isso precisa estar muito próximo para que ele resolva os problemas do jogo. Então a qualidade dos exercícios é fundamental. Nós podemos voltar nisso em algum momento. Antes de eu entrar em padrão, então, eu quero abrir para algumas perguntas. Eu quero ver primeiro, Janse, se tem perguntas, tá? Você pode, por favor, aí me, me chamar, tá? Se tiverem perguntas, eu vou minimizar aqui, por favor. Vamos lá. Quero saber de você aí se temos perguntas, como que elas estão. Temos perguntas sim, professor. Temos uma pergunta do Manuel Pereira. Tá. Ele Qual o pergunta... nome? Desculpa. Manuel, Manuel, tá. isso. Ele pergunta, Leandro, vocês trabalham questões coletivas utilizando outros esportes coletivos, tanto com os atletas mais novos, como com os atletas mais velhos e profissional? Na verdade, o que a gente pensa, né, sobre futebol, eu vou falar um pouco mais do meu trabalho. Nós temos um processo hoje muito bem estabelecido, mas eu acho que valeria a pena ouvir os outros profissionais sobre ele. Eu vou falar daquilo que eu acompanho, das reuniões, né, mas eu não estou no dia a dia dos treinos. O que eu penso é o seguinte, os jogos desportivos coletivos, eles têm uma estrutura comum, né? Vamos pensar no jogo de futebol e nos jogos que tem. Então ele tem uma bola, né, um elemento ali que é disputado, que é a bola. Ele tem um alvo a atacar, um alvo a defender, um espaço para ser jogado e regras. Então eu tenho equipes que disputam esse elemento do jogo que é a bola e buscam, né, eles são jogos de invasão, então são jogos em que eu busco levar a bola até o gol adversário o tempo todo. Geralmente eles têm essa estrutura. E aí nós temos, eu falei gol, mas pode ser a cesta no caso do basquete, né? Então, os jogos esportivos coletivos, eles têm uma estrutura comum. Eu penso que os outros esportes, eles podem dar muitas ideias sobre vários conceitos que eles têm, né? Por exemplo, o tipo de defesa do basquete, do handebol, o tipo de ataque desses esportes. Eles podem dar muitas ideias para aquilo que a gente pode fazer ou tem que fazer. Mas eu vejo que se você fizer o trabalho em cima da estrutura dos jogos desportivos coletivos, entendendo que ele é um jogo de ataque e defesa, né? Que eu tenho que ter uma eficiência máxima em ataque e defesa, e que eu tenho um elemento que é a bola, que é disputado o tempo todo, e que o objetivo do jogo é colocar esse elemento dentro do gol adversário, eu vejo que eu posso criar muitos exercícios em cima do que é a estrutura dos jogos desportivos coletivos. Eu não preciso me apropriar essencialmente de uma atividade de outro esporte, porque os outros esportes eles têm uma raiz comum com o futebol, né? Na verdade, todos eles têm uma raiz comum, eles são jogos desportivos coletivos. Então eu posso me apropriar dessa raiz comum, entender o que são os jogos desportivos coletivos e a partir dessa estrutura deles, aí sim eu crio as, as as atividades, os elementos que eu quero construir. Temos mais uma pergunta, ainda do Manuel. Ele pergunta se na tomada de decisão, qual a importância dos feedbacks positivos e negativos verbais aos atletas no decorrer do treino. Deu uma cortada, Jance? Qual a importância do que negativo e positivo? Dos feedbacks. Manuel, excelente pergunta. Nós temos um professor que foi professor na Unicamp, o Ernest Balbino. Ele foi preparador físico da seleção feminina de basquete, foi prata na Olimpíada de 96 a dissertação de mestrado dele foi sobre a abordagem no treino. E o Hermes, ele investigou grandes treinadores, porque ele tinha acesso a isso, por ter trabalhado em altíssimo nível no basquete, né, de várias
tentar descobrir o que levava alguns treinadores ao sucesso. Então ele foi atrás da metodologia, do treino, da informação, do feedback. E vou resumir a dissertação do Hermes em uma frase bem simples. A, a intervenção do treinador transcende o método. Ou seja, o que vai tornar o seu treino com qualidade não é só a qualidade dos exercícios. O que vai tornar o seu treino com qualidade é a qualidade da sua intervenção. Então a sua intervenção ela é fundamental para que você consiga ter um treino com qualidade. E aí eu vejo que poucos treinadores investem em conhecimento de comunicação, né? As estratégias de oratória, de neurolinguística, mas elas são fundamentais. E a questão não está ligada tanto, e aí nas minhas últimas observações, assim, estudos, não está ligada à questão de ser positivo ou negativo. Nós temos aquele livro Outliers, que ele fez um estudo sobre o John Wooden, que foi treinador de basquete americano nos anos 60 e 70, se eu não me engano. Basquete universitário é um treinador lendário, porque ele vencia sistematicamente o torneio universitário. E aí eles foram investigar por como que ele tinha tanto sucesso, acharam algumas coisas, era muito extremamente organizado, metódico, mas uma coisa eles acharam intrigou. Eles começaram a pegar todas as falas do John Wooden no treino, todas. E eles descobriram uma coisa, as pessoas que estavam pesquisando, em torno de, vou dar um número aqui, tá? Em torno de 70 a 80% do que ele falava no treino era informação, não era feedback positivo ou negativo. A gente associa muito a achar que feedback negativo é proibido, e aí virou assim, meio que hoje que criou um pouco, né, de uma geração hoje que é muito melindrosa. Eu tento desconstruir isso com meus atletas muito rápido. Atletas melindrosos não evoluem. É o primeiro passo, porque o futebol é competição e quem é melindroso em competição perde. Isso é muito simples. Então eu preciso quebrar o melindre. E é muito rico isso que foi falado sobre o John Wooden, ou seja, 80% das informações do que ele falava era informação. Exemplo aqui. E aí acho que tem até alguns exemplos no livro, mas vamos lá. O jogador ia lá no treino de basquete, ele errava um passe. Ele não estava preocupado em elogiar ou criticar o erro do passe, ou tentar motivar o jogador, ou tentar criticar o jogador. O jogador errou o passe, isso é um fato, isso aconteceu, acabou. Ele preocupava em dar uma informação. Então, fica atento na posição do seu pé de apoio na hora de passar. Então ele já aproveitava ali o erro e fazia isso. E ele aproveitava o acerto de alguns e fazia isso. Ou seja, ele aproveitava cada situação para poder ter um ganho relativo. Eu acho que isso é muito inteligente, eu acho genial. E acho que a hora que a gente consegue atingir esse estágio como treinador, a nossa evolução como treinador e, consequentemente, a evolução das nossas equipes, ela vai subir de nível. A gente sair um pouco do feedback positivo e negativo, a preocupação com motivação e com crítica, eliminar isso também do treino, para a gente não criar. Isso tem um problema de mindset, a questão do feedback positivo e negativo tem um problema de mindset, que é uma outra discussão. E aí eu sugiro o livro da Carol Dweck, o livro Mindset, para quem quer se interessar sobre isso. E o feedback positivo e negativo, para mim, interfere negativamente na mindset do atleta. E nós temos que gerar atletas que têm um mindset de crescimento, não uma mindset de proteção fixa. Então eu vejo que esse é o feedback adequado para a gente dar informação. Vai corrigir o seu atleta? Corrige. Seu atleta errou uma finalização? Mostra, orienta. Olha a posição do seu pé de apoio. A sua corrida, você inicia a corrida melhor. Num passo, ou você não está recuperando a bola numa pressão, melhora a sua abordagem, né? Lembra do treino de abordagem que a gente fez, de 1 contra 1? Então, melhora a sua abordagem, você não está abordando bem, por isso você está tomando drible. Então isso, para mim, é mais positivo do que ficar ali naquela coisa de meio infantil, até de ficar, parabéns, legal, muito bom, foi ruim. Então a gente consegue ir para um outro nível de treinamento. Temos mais uma pergunta, professor, do Breno. Ele pergunta como criar exercícios que geram marcadores somáticos. Poderia dar exemplo?
Breno, todo exercício gera marcador somático. Tudo que você fizer gera marcador somático. A forma como você se expressa para os seus atletas gera marcador somático. Então, se a sua postura corporal é de alguém de confiança, você gera marcador somático para os seus atletas de que eles têm um líder que é capaz de levá-los ao sucesso. Se você tem uma postura corporal de insegurança, você também transmite isso para os seus atletas. Se você cria qualquer exercício, ô Breno, qualquer um, se for passe para o lateral, cruzar na área, cabecear, isso está gerando marcador somático. A questão, Breno, é você pensar no que você quer para o jogo, para o seu jogo, né? Para aquilo que você quer construir e criar cenários mais específicos possíveis, do micro para o macro, né? Para fazer um processo pedagógico, iniciando ali em 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, para você chegar naquela ideia coletiva que você quer. Então, por exemplo, se você quer construir um time que pressione muito, muito forte o seu adversário, que pressione alto, não adianta você iniciar com essa ideia se os seus jogadores nos duelos de 1 contra 1 pressionam muito mal o adversário. Então você precisa primeiro começar a construir sucesso nos duelos de 1 contra 1, eles terem muita capacidade, muito conhecimento, muita confiança. A partir disso, ampliar para o entendimento de 2 contra 2, de 3 contra 3, e aí a partir disso ir evoluindo para a ideia de jogo coletiva que você quer construir. Então é isso que é importante. Eu vou mostrar alguns exercícios no fim, bem simples, tá, pessoal? Bem simples, porque nós não vamos ter muito tempo, tá? Eles são 3 exercícios básicos que eu utilizo bastante, mas eu acho que ali eu já vou começar a explicar algumas coisas aí do que a gente tem que pensar pro treino. Tá legal? Pode dar prosseguimento, professor. Tá legal. Tiverem mais perguntas, pessoal, muito boas perguntas aí. Tiverem mais perguntas, podem ir colocando aí, tá? Eu vou colocar aqui. Eu preciso transferir a tela primeiro, né, Jansi? Eu não Isso, transferi, né? isso. Tá. Deixa eu transferir aqui. Beleza. Tá compartilhando agora. Tá compartilhando, beleza. Então vamos lá. Eu falei que eu ia falar sobre comportamento padrão, mas eu acabei voltando. Então vamos lá. Pessoal, vou dar alguns segundos só para exemplificar, tá? Um desafio aqui para todos. Quem conhece, né? Já vai saber resolver. Eu vou dar aí alguns segundos. Olhem para essa tela e me respondam. Qual é o número da vaga onde o carro está estacionado? Bem rápido. Pensem aí 10 segundos e olhem a numeração e me deem uma resposta. Responder ali onde vocês estão fazendo as perguntas. Beleza. Eu vou passar agora e vou mostrar o número da vaga. Ficou mais fácil de responder qual é o número da vaga agora? É exatamente isso que nós, né? Todo mundo conseguiu enxergar ali que a vaga é 87, 86, 87, 88. Essa foi a tela inicial que eu mostrei para vocês, né? E essa foi a segunda tela. O que mudou de uma tela para outra? Simplesmente eu coloquei de ponta cabeça, né, a imagem inicial. Ou seja, se você mudasse a sua forma de enxergar o problema, você resolvia ele de uma maneira muito simples. Aí eu coloco um novo desafio para vocês. Agora eu tenho um novo desafio. Qual é essa vaga? Essa vaga é a vaga 31. Provavelmente, algumas pessoas tentaram olhar de ponta cabeça para resolver o problema. Por quê? Porque eu apresentei aqui no problema inicial a solução através de um padrão para a solução. Qual era o padrão? Se você olhar a perspectiva espacial de maneira diferente, então eu dei uma solução espacial. Se você mudar a perspectiva, a forma de enxergar visualmente o espaço, você resolveu o problema, certo? Aí, quando eu vou para um novo desafio similar, qual que é a tendência do nosso cérebro? Buscar uma solução padrão, como eu já tenho, que é buscar uma solução visual espacial. Só que qual que é a solução aqui? A solução aqui são números primos, ela já é matemática. Eu preciso dominar os números primos. Não adianta eu saber sobre
Quem fez as atividades agora, nessa experiência, ela é para mexer com o padrão, ou seja, eu tinha um problema, eu ofereci um padrão de solução, que foi mudar a perspectiva visual. Resolvi o primeiro problema. Um problema similar aconteceu, a solução não era mais visual, ela era matemática. No jogo de futebol isso acontece insistentemente, permanentemente, a cada milésimo de segundo. Eu tenho problemas novos, sempre de maneira diferente, porque o jogo, né, como eu coloquei aqui nesse slide, ó, que eu passei, ele é um sistema complexo e dinâmico, ele tem um fator acaso, ele é regido pela teoria do caos, ele tem resultados instáveis, ele tem uma evolução temporal que vai fazendo bifurcações o tempo todo. Então, se eu tô com a bola, eu passo para o atleta A ou atleta B, ou se eu erro o passe, são 3 cenários totalmente diferentes da próxima jogada. Se eu passar para a minha direita, eu vou desenhar um jogo totalmente novo a partir dessa decisão. Se eu desenhar para mim, se eu passar para a minha esquerda, outro jogo. Se eu errar o passe, outro jogo. Eu tenho que correr para trás. Então, a cada decisão, o jogo vai mudando. Então, eu preciso que o meu atleta ele entenda alguns padrões de solução e o meu treino precisa permitir isso, que ele vá enxergando novos padrões, para que cada vez mais ele vá se enriquecendo de padrões e tenha soluções padrão. E as soluções padrão não são aquelas que eu falei para vocês na tese do mecanismo mecânico, robóticas. Ah, esse erro, essa solução. Não, elas são potenciais soluções, elas são como se eu tivesse óculos para enxergar o problema diferente a cada problema. Então eu estou com óculos. Se eu tenho astigmatismo, eu preciso de um óculos, se eu tenho grau tal, eu preciso de outro, se eu tenho. Mas todos eles me ajudam a enxergar melhor. São óculos, mas são óculos diferentes, cada um tem uma estrutura. E o padrão é isso. Eu preciso que o meu atleta entenda que ele tem que ter padrões para resolver. Então, quando eu quero melhorar a manutenção da posse de bola da minha equipe, eu preciso que ela entenda alguns padrões que fazem com que ela seja bem sucedida sobre isso, sobre criação de apoio, a posição corporal de receber a bola, a forma, os desenhos que eu tenho que ter no campo de jogo, né, as estruturas, se eu vou fazer em triângulos, em losangos, a distribuição espacial, se eu vou aumentar o campo em largura com quem, em profundidade. Esses padrões precisam ser dominados para que eles vão. Isso são padrões que eles vão assimilando rápido, em paralelo com aqueles comportamentos que você quer construir, né, com o seu jogador. Então, esses padrões e comportamentos, eles podem ser a base do seu treino, para você construir aquilo que você quer construir. Então, por isso que é importante a gente dominar. Eu vou passar um pouco sobre essa ideia fractal, se precisar a gente volta lá na frente, porque eu queria andar com vocês com algumas coisas. Ô, Jansen, além daquelas perguntas, Jansen, tem mais alguma pergunta? Você acha necessário a gente parar para mais perguntas ou eu posso andar aqui? Não, no momento pode continuar, professor. Tá legal. Então eu vou continuar aqui, tá? Que tem bastante conteúdo ainda, tá bom? Aqui é uma ideia fractal do treino, tá? Eu não sei o quanto é comum, mas nós vivemos numa natureza que ela trabalha de maneira fractal o tempo todo. Ou seja, se eu pegar uma árvore e eu for diminuindo as proporções dela, eu vou ver que o galho ele tem a mesma estrutura da árvore. Cada ramo do galho tem a estrutura do galho, cada ramo menor ainda do ramo tem a estrutura menor daquele. Então, a natureza ela tem uma estrutura fractal. Vocês veem aqui nessa imagem aqui embaixo, né? Essa imagem aqui verde aqui embaixo, né? De um, não sei o que é isso, que é um legume. Como todas as estruturas menores, elas são similares à estrutura maior. Se eu pegar cada pedaço, são muito parecidas. Se eu pego aqui, ó, essa folha, não sei de qual é essa árvore, mas se eu for diminuir reduzindo. Eu vou reduzindo aqui azul, aqui a estrutura um pouco maior. Então, essa é a ideia fractal, tá? E a natureza ela faz isso, ela cria estruturas menores para poder construir uma estrutura maior. Foi uma forma que a natureza achou de, otimizando energia, poder resolver os problemas que ela tem que resolver. Então, por exemplo, uma árvore, ela precisa fazer troca o dia todo, né, para poder sobreviver lá no processo de fotossíntese. Essa foi a forma mais econômica que a natureza ajudou, que a natureza achou para fazer. E aí, dentro da ideia de fractal, onde que isso entra no futebol? Eu posso pensar no meu treino como um fractal do jogo. Então, por exemplo, eu quero construir um jogo lá macro, eu preciso que o meu treino tenha exercícios que sejam fractais daquele jogo. Então, eu posso ter lá, eu não preciso, eu tenho que construir dentro de um 11 contra 11, eu tenho que construir 2 contra 2, 3 contra 3, 3 contra 2, 2 contra 1 contra 1, 4 contra 5, 7 contra 4, não sei. Mas eu preciso criar
que vão representar aquilo que eu quero para o meu jogo maior. Então eu vou dissecando o jogo, mas sem que ele perca a estrutura central dele. Porque em nenhum momento na árvore, nenhum momento na folha, a estrutura é diferente da estrutura maior. Então não adianta eu treinar lá o passe isolado, eu e mais um jogador de frente, que não preciso tomar decisões, não tenho pressão de tempo, não tenho pressão de espaço. Isso não vai melhorar o passe se eu quero um jogo de passes. Eu preciso criar atividades que melhorem o jogo de passe. E o passe no jogo é feito sob pressão de tempo e de espaço, com constrangimento de um adversário. Eu tenho pés que eu preciso usar com eficiência, pé direito, pé esquerdo para domínio, para passe, com velocidade. Então eu preciso treinar tudo isso. E como que funciona a aprendizagem de algo, né? Nós estamos aqui num processo, eu vou explicar bem rápido isso daqui, tá? Se ficar alguma dúvida, vocês colocam aí nas perguntas, a gente volta a isso. Todos nós humanos, nós temos esse processo de conhecimento. Então, desde criança a gente passa por ele permanentemente, nós passamos agora como adultos também, permanentemente. Vocês estão vendo aqui em cima o ciclo, né, que ele chama aqui de santa inocência, depois zona de desconforto, competência consciente, confiança e aqui o fluir. Então, como que funciona a construção do conhecimento para nós? Primeiro, nós não sabemos que nós não sabemos algo. Então, quando vocês vão iniciar um processo lá de ensino para um atleta de 13 anos, talvez ele nem faça ideia que ele não sabe várias coisas sobre o jogo. Ele não sabe que é possível marcar por zona, ele não sabe que é possível recuperar a bola assim que eu perco a bola de uma maneira organizada, ele não sabe que existem formas de abordar o adversário de 1 contra 1 que eu possa melhorar para fazer ele ser mais eficiente, formas de usar o corpo dele para driblar melhor do que ele usa. Então ele não sabe que ele não sabe tudo isso. É porque ele simplesmente jogou a vida toda, e nós temos muito disso. Né? Nós aqui temos várias coisas que a gente nem faz ideia, que a gente não sabe fazer. Esse é o primeiro momento, é a incompetência inconsciente. Eu não sei que eu não sei algo. A partir do momento que a gente começa lá a colocar ele num processo de treino, ele percebe que ele não sabe fazer. Por quê? Ele vai sendo estimulado, aquilo, né? E ele começa a ter uma percepção de que ele não sabe fazer aquilo, né? Ele não consegue fazer aquilo. Esse é o primeiro passo. Por quê? Ele começa a tomar consciência que ele tem uma incompetência. Então, ele não sabe driblar no nível, né, de um alto de um jogador da idade dele. E ele começa a ter conhecimento disso. Eu vou dando informação, vou dando treino, ele vai melhorando, aquela incompetência vai se tornando uma competência. Ele vai aprendendo a fazer aquilo. Em 1 ano, 1 mês, 2 anos, 3, dependendo do processo. Só que aquela competência, o primeiro nível dela é consciente, ele precisa pensar muito para fazer. Quando que nós passamos por esse processo? Dirigindo, quem aprendeu a dirigir. Então, lá quando a gente era criança, que a gente andava com nossos pais, a gente nem sabia que a gente não sabia dirigir. Em algum momento, a gente começou a tomar consciência que a gente não sabia dirigir. Quando a gente começou a tirar a carta, aprender, a gente começou a entrar na competência consciente, ou seja, a gente sabia dirigir, mas a gente precisava pensar muito. A gente gastava muita energia, parava no semáforo, ficava todo tenso, preocupado, parava numa ladeira, né? Ia sair numa prova de morro, ficava totalmente preocupado, errava. Por quê? Porque esse processo estava em nível consciente, eu precisava pensar muito sobre ele. A partir do momento em que eu dominei o processo, comecei a fazer, aí eu começo a dirigir carro, ouvindo música, conversando, não deveria, mas às vezes falando no celular. Então eu começo a conseguir fazer outras coisas e a troca de marcha, né, a direção vai ficando muito, muito fluida, que são esses processos aqui em cima. Eu saio do não saber, que eu não faço nem ideia que exista, começo a saber, a perceber que eu não sei alguma coisa, começo a dominar aquilo porque eu estou praticando, começo a ter confiança, excesso às vezes, e aí eu chego num nível que é o altíssimo nível quando o movimento flui. Né? Então um atleta lá que estava num processo de aprender, ele chega numa hora que o processo flui. O que é aqui? A fluência. Aqui é o altíssimo nível. Aqui nós estamos falando de atletas profissionais de altíssimo nível. Aqui, atletas que estão aprendizado, sub-20, iniciantes aí de profissional, né? E aqui os processos iniciais. Então é assim que funciona. E aí dentro disso, né, a gente começou a ter metodologias que questionaram se treinar o jogo de futebol de uma maneira analítica dava conta do processo de treino, né? E não vamos associar analítico, tá, a exercícios analíticos, vamos associar o processo analítico, tá? Uma discussão profunda. Então eu pediria só que vocês guardassem isso para em algum momento a gente discutir, talvez num outro curso, tá? Não associar aqui exercício analítico
que processo analítico é baseado em treino de fundamento, de chute a gol, e que se eu tiver jogos no meu treino, eu sou um cara que penso em termos de complexidade. Não tem nada a ver. A questão de você ser analítico ou sistêmico, analítico ou complexo dentro do seu treino, tem muito mais a ver com a conexão entre os conteúdos do que com o tipo de exercício que você usa. Tá? Eu garanto para vocês, se vocês verem em algum momento do meu treino, vocês vão ver atividades que vocês vão falar, é analítica. Eu vou falar, não é, eu garanto, porque ela está totalmente conectada com todo o processo e ela me gera alguns ganhos que depois são transferidos para algumas outras atividades e geram comportamentos que eu considero importantes para o atleta de futebol. Aí, a partir disso, dessas novas metodologias, a primeira que surgiu foi a periodização tática, que colocou a dimensão tática como núcleo do rendimento, porque percebeu o seguinte, eu não posso num esporte que eu tenho rendimento em 8, 10 meses no ano, com 75 jogos, eu não posso ter pico de carga, como era a periodização antiga. Então tinha lá o pico de carga, aí eu tinha uma queda física e eu voltava a ter. Vocês conhecem muito bem o mercado nosso brasileiro, você imagina se um treinador ficar um mês tendo essa oscilação, ele cai, ele é demitido, então não posso. E aí veio a partir de Portugal, a partir do professor Vitor Frade lá de Portugal, o desenvolvimento da periodização tática, que a ideia era ter a dimensão tática como núcleo do rendimento. E aí, a partir disso, eu teria uma evolução permanente, porque eu passaria o ano todo tendo ganhos de desempenho, porque eu teria conteúdos táticos para desenvolver o ano todo. Dentro disso, eu vou apresentar também a periodização de jogo, porque eu vou colocar porque é a periodização que eu utilizo, tá? Mais similar, eu não vou garantir que eu utilize ela ao pé da letra, porque o Rodrigo Leitão, que é o criador da periodização de jogo, é o doutorado dele de 2009 sobre a periodização de jogo, eu acho que ele sim é o mais apropriado para dizer que aplica. Eu aplico o melhor possível dentro daquilo que eu conheço, que eu domino, mas não tenho a pretensão de ter um domínio sobre ela como tem o criador, que é o Rodrigo Leitão. Mas qual é a diferença? O epicentro dela é o jogo. O epicentro dela não é mais a dimensão tática. E o jogo, como a gente já falou, ele é físico, ele é técnico, ele é tático, ele é mental, ele é cultural, ele é social. E eu preciso considerar isso dentro das minhas atividades. Então a atividade ela precisa ter, e é por isso que eu trouxe atividades com GPS, porque eu quero mostrar para vocês que eu preciso ter controle de carga. Eu não posso simplesmente. E aí eu estou falando, pessoal, eu sei que nem todo mundo aqui tem acesso a GPS. Eu estou falando só da preocupação em pelo menos saber, e eu também não tive acesso a GPS por muito tempo, e mesmo assim isso não fez com que eu não pensasse no caráter das atividades de uma maneira intuitiva, de uma maneira a tentar controlar dentro daquilo que era possível, tá? Então, acho que isso é importante. Você pensar se a sua atividade, qual o tipo de ganho metabólico, neural que ela está gerando. E aí, dentro da periodização de jogo, eu tenho lá os tipos de jogos ao longo da semana, né? Eu tenho sábado, pensando em sábado como o dia de jogo, né? Eu tenho domingo folga. Na segunda-feira, os atletas se representam atividade complementar, ainda né, algum tipo de finalização da recuperação. A partir da terça-feira, jogos menores, conceituais, com caráter neural metabólico, iniciando a semana. Na quarta, jogos específicos, já em espaço grande. Esses 2 dias, terça e quarta, numa periodização de jogo, até na periodização tática, são os picos de carga. E aí, diferente da periodização tática, que pensa em pico de carga tática, aqui eu penso em pico de carga total, técnica, carga física, carga tática, carga emocional. Então, os exercícios precisam pensar nisso. Eu preciso pensar quantas vezes meu atleta vai ter contato com bola nesses dias, o número de toques, isso tem a perspectiva técnica envolvida. Eu preciso pensar nisso. Na quinta-feira, jogos específicos, mas com outro caráter diferente do da quarta-feira. Eu já tenho que pensar aqui, se eu tenho fontes de glicogênio muito depletadas na terça e na quarta, se eu quero chegar no jogo com boa performance, a partir da quarta-feira eu preciso preservar essas fontes de glicogênio. Mas eu não vou treinar? Vou treinar. Mas aí eu tenho que treinar e pensar que aqui eu tenho que usar outra fonte de energia. Qual é a fonte de energia? TPCP, basicamente, principalmente na quinta-feira. E sexta, até o ATPCP, se eu puder não usar. Atividades já com caráter muito mais aeróbio, tá? Atividades de jogo, mas com uma pausa muito grande e com um intervalo muito grande entre as ações de alta intensidade. Todos os dias a intensidade é máxima. O que muda? A densidade. Na terça-feira eu tenho uma densidade altíssima, na quarta-feira eu tenho uma densidade muito alta, na quinta a densidade cai, na sexta ela cai um pouco mais e no jogo eu tenho a densidade similar à da quarta-feira.
Então, terça-feira, dentro dessa periodização de uma semana, eu tenho uma densidade acima da de jogo. O que é densidade? Técnica tática, ou seja, nesse dia o meu atleta ele faz ações de alta intensidade, sprints curtos, porque elas são em espaço pequeno, mudanças de direção, ele tem contato com a bola muito mais vezes do que ele tem dentro do mesmo período de jogo. Isso faz com que a densidade da atividade seja muito maior que a de jogo, ou seja, ele está submetido a uma tomada de decisão muito mais vezes aqui do que aqui. E aí a gente volta lá atrás e lembra, aqui é um dia que eu vou pensar em gerar comportamento. Aqui é um dia que eu vou pensar em gerar comportamento. Aqui eu já talvez possa começar a mexer com padrão, porque aqui são dias que eu tenho mais espaçamento entre as atividades, eu posso parar um pouco mais, eu posso pensar um pouco mais sobre as atividades. Então, eu tenho que pensar sobre tudo isso ao longo da semana, tá? Estou agilizando. Aqui eu estou mostrando para vocês alguns conteúdos técnicos individuais, tá? Que eu desenvolvo ao longo da semana. Então, meus atletas eles têm que ter acesso a tudo isso, tá? Ao longo das semanas, todo dia. Não tem como eu desenvolver, mas eu preciso ter um controle de que eles estejam sendo submetidos a esses conteúdos. Pelo menos quinzenalmente, eles têm que ter acesso a todos esses conteúdos. Aqui, do ponto de vista de tática individual, são questões que eu trabalho muito com os jogadores, tá? Questões de tática individual e aí exercícios criados para isso. Eu vou mostrar alguns exemplos ali para vocês, tá? De exercício que vai trabalhar. Eu vou voltar eu vou mostrar um exercício que vai trabalhar aqui, ó, muito isso daqui, 1 contra 1 e finalização, tá? Um exercício que vai trabalhar muito esses aspectos que estão aqui nessa parte de baixo da tabela, tá certo? Um pouco não, bastante também da condução nesse exercício que eu vou mostrar. E aí depois eu vou mostrar alguns exercícios também que vão trabalhar aquele exercício do 1 contra 1 também vai trabalhar isso do ponto de vista de tática individual. Depois vou mostrar um que vai trabalhar muito isso, posicionamento corporal vantajoso, passe e recuperação rápida da bola. Então esses são os exercícios que eu vou mostrar. Eu parto de um pressuposto que o jogo de futebol eu estou sempre nessas 3 fases o tempo todo. Se eu estou atacando, ou eu estou mantendo a posse de bola, conservando, ou eu estou progredindo em direção ao gol, ou eu estou atacando a meta contrária. Se eu estou defendendo, eu estou fazendo as 3 fases contrárias. Recuperação, impedir progressão e proteção da minha meta ao campo. Deixa eu andar aqui é um exemplo de distribuição anual dos conteúdos, né, do ponto de vista de técnica e tática individual. Então, eu começo com muito volume de técnica e tática individual, pensando sempre no desenvolvimento do indivíduo para o todo. E aí depois eu tenho a tática coletiva que vai crescendo aí na linha verde e vai se desenvolvendo. Aqui é uma coisa no aspecto humano, alguns temas. Eu uso esse livro que está aqui embaixo, Liderar com o Coração, e eu faço uma distribuição dos capítulos, são capítulos curtos que eu discuto com os atletas quinzenalmente. Tá? Isso foi um processo que eu fiz no Sub-17 aqui. Cheguei a fazer no Sub-20 da Ponte também. Aqui ainda no Sub-20 eu não implementei, nós estamos com muito jogo. Mas é uma parte que eu penso do desenvolvimento individual não é? e do lado pessoal. Não adianta eu pensar em desenvolver o atleta só no campo, porque eu não vou ter ele completamente se eu não ajudar ele a desenvolver algumas dessas coisas, algumas dessas características. Pelo menos ele precisa tomar conhecimento. Vou mostrar aqui os exercícios, Jance. Temos perguntas, eu gostaria que viessem as perguntas, porque aí eu vou mostrar os exercícios e aí abro para as perguntas finais. Temos uma pergunta sim, professor, do Breno. Diga. Ele pergunta: a grande demanda de atletas querendo entrar nas categorias de base dos clubes não estariam fazendo com que os treinadores apenas descartassem aqueles que não possuem ou realizam o gesto técnico que eles necessitam, trocando por outros que fazem o que querem? Isso é nítido no profissional, salvo raras exceções como o Bielsa, o Jorge Jesus, acredito que seja. Isso não estaria acontecendo também na base? Isso não seria um problema na nossa formação? O que fazer? Bom, primeira coisa, não concordo, tá, com o que o Breno falou pelo seguinte. Nós temos alguns levantamentos feitos aí sobre praticantes de futebol. O Brasil hoje, mesmo tendo um país muito maior do que ele era há 35, 40 anos, nós temos relativamente 1/3 só de praticantes de futebol em idades jovens do que a gente tinha no início dos anos 80. Nós crescemos economicamente e menos garotos
jogam futebol hoje. E aqueles que jogam não têm um ambiente de aprendizagem tão rico e tão disponível como aqueles lá de trás tinham. E a gente não tem que... Isso é consequência do crescimento econômico do nosso país e das pessoas terem acessos. As pessoas tinham muito menos acessos às coisas há 40 anos atrás. Então hoje o menino nasce e ele não necessariamente sonha em ser jogador como sonhavam, como talvez a única opção de alguém de uma classe mais baixa tinha para sair dessa condição. Então a gente recebe hoje nos clubes muito menos jogadores com experiência motora do que chegavam nos clubes nos anos 80, 70, 80, 90. E aí sim, nós tivemos um período no nosso futebol em que a gente trabalhou muito com descarte. Então o jogador batia no clube e era descartado, porque a demanda de jogadores era muito grande, nos anos 70, 80, 90. A partir dos anos 2000, isso começou a cair justamente por causa desse fenômeno socioeconômico que eu falei. E agora, na verdade, a nossa crise técnica é justamente por isso, porque a gente deixou a formação, o desenvolvimento de atletas sempre para trás. Nós nunca fomos formadores de jogadores. Quem formou o atleta no Brasil foi o ambiente sempre, porque nós não tínhamos metodologias boas de desenvolvimento de atleta. Pessoal, sinceramente, vou falar honestamente, hoje eu falei isso aqui na mesa do almoço com alguns amigos. Se o Brasil tivesse uma boa metodologia de formação nos últimos 50 anos, a gente não teria 5 Copas do Mundo. A gente teria 8, 9 ou 10. É que, infelizmente, a gente não investiu nisso na nossa competência como treinadores. Só que brotavam jogadores porque a rua do Brasil era muito rica nesse aspecto e culturalmente a gente tem o futebol como algo muito importante. Então brotavam jogadores de todos os cantos. O aprimoramento técnico nosso ficou evidente que ele era muito pobre e agora que a gente está começando a estudar metodologias de... recebe hoje jogadores com muitas lacunas motoras, não estou nem falando da parte técnica, então, muita lacuna motora, porque ele não viveu o futebol a partir das experiências de rua, de periferia. Ele viveu o futebol a partir de experiências de projeto, de escolinha. E ele não foi aquele menino que teve uma vivência motora rica, de árvore, de muro, de corrida, de rua. Ele teve uma vivência de escolinha, né, de treino de escolinha, de projeto e do time do bairro. Então, essa é uma questão. Nós, treinadores da base, nós estamos cada vez mais atrás de jogadores autônomos que querem fazer e executar o jogo com autonomia, porém, hoje a gente esbarra nessa limitação técnica que a gente recebe dos nossos atletas. Nós não recebemos mais atletas com bom repertório motor, com bom repertório técnico em geral, porque eles não vêm assim mais da rua. E aí nós temos que entender uma condição socioeconômica que foi boa do país. Nós ficamos um país mais rico, com mais acesso. Isso fez com que as pessoas tivessem mais oportunidade e o futebol passou a ser só mais uma atividade, não a atividade para os meninos mais humildes. Então nós temos que entender isso, melhorar nossa metodologia de formação, como a gente nunca teve, nós nunca tivemos. Quem formava jogador no Brasil era a rua e o ambiente hostil da rua, que faz o menino de 13 jogar com o rapaz de 30, e aí a partir disso ele criava os recursos, os mecanismos para poder resolver os problemas, do ponto de vista da diferença de força, diferença de experiência, e isso fazia com que aos 16, 17 anos ele fosse um jogador muito mais experiente do que hoje nossos meninos de 16 anos são. Então, é isso que a gente tem que ter consciência, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas pessoas que têm muita voz muito ativa falam coisas que vão contra o que a gente está fazendo, que é estudar e se preparar. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque as pessoas não querem que uma massa de gente estude, porque isso vai tirar, isso é reserva é papo para reserva de mercado. Nós temos que ver que nós estamos investindo em conhecimento, em metodologia, em formação agora. Isso nunca foi investido no Brasil. E ainda tem gente tentando falar que nós precisamos dar liberdade e para o jogador que a gente está amarrando. Isso é bobagem, bobagem, porque os treinos hoje eles buscam melhorar a tomada de decisão, melhorar a autonomia do atleta, e isso sim é dar liberdade. Deixar o atleta fazer o que ele já faz não é liberdade, isso é o conceito de escravidão. Quando eu quero manter um país pobre sob dominação, é só eu fechar ele por conhecimento. Ele não vai fazer nada diferente do que ele já faz, ele não vai contestar meu poder. A partir do momento que eu tenho conhecimento, eu tenho poder.
Então, nós temos que dar informação, nós temos que dar conhecimento para o nosso atleta, para que ele seja autônomo, para que ele seja contestador positivo, né? Um contestador que busque crescer, não um contestador que busque só atrapalhar. Aquele contestador que está atrás de soluções o tempo todo, de buscar novas soluções, é isso que a gente tem que desenvolver. E a gente, eu acho que está num caminho, eu vejo muita gente estudando, e nós estamos aqui numa quinta-feira à noite, estudando aprendizado. E pode ter certeza que quem tem aquele papo de que nós temos que dar liberdade, nesse momento não está investindo em conhecimento como nós estamos aqui discutindo como melhorar o nosso atleta. Temos mais uma pergunta, professor, agora do Manuel. Ele pergunta se a periodização de jogo, como apresentado pelo Rodrigo Leitão, é possível ser utilizado em escolas de futebol com idades até a maturação fisiológica dos atletas. Bom, primeira coisa que é importante, é fundamental que você tenha um domínio sobre a periodização de jogo antes de aplicá-la. Esse conhecimento que eu estou passando aqui foi uma apresentação muito rasa, sem entender todos os fundamentos da periodização de jogo. A partir do momento que você tiver um pleno domínio dos conceitos, pegar o doutorado do Rodrigo lá, que está disponível na biblioteca da Unicamp online, se vocês procurarem aí Rodrigo Azevedo Leitão, doutorado, vocês vão achar o PDF para baixar. Fizerem uma leitura, forem atrás de investigar conhecimento, porque ali na periodização de jogo são 12 anos de estudo do Rodrigo sobre uma metodologia para ele escrever. Nós não podemos achar que em 20 minutos a gente está pronto para aplicar, né? Então, tem 12 anos ali de controle de treino, de vivência, de experiência. Então, eu acho que a periodização de jogo ela é perfeitamente aplicável em qualquer idade, porque ela vai estar adequada à carga. A carga técnica, a carga de aprendizado. O Rodrigo é alguém que tem um domínio muito grande sobre os conteúdos do Vygotsky, sobre zona proximal de conhecimento. Então, ele pensou numa metodologia em que qualquer pessoa seja capaz de aprender sobre o jogo a partir do nível que ela já domina. Então é óbvio que eu vou ensinar um menino de 7 anos sobre o jogo de futebol, eu tenho que partir do conhecimento que ele já tem. A partir do conhecimento que ele já tem, eu vou dando um próximo nível, e um próximo nível, e um próximo nível, até que ele vá entendendo e vá evoluindo e vá atingindo novas idades e eu vá fazendo esse processo constantemente. No momento não temos mais perguntas, professor. Pode dar prosseguimento. Tá legal, eu vou inverter aqui a tela porque eu vou mostrar os exercícios, tá? Beleza. Deixa eu mexer aqui, só um momento. Então vamos lá. Eu tô. Quer ver? A gente parou aqui. Controle de treinamento, exercitação e manifestação. Então vou mostrar para vocês um exercício. Aqui é uma sessão, tá? Essa sessão foi numa quinta-feira, foi agora dia 22. Foi uma sessão pós-jogo, então eu estava com alguns atletas que não jogaram, eu tirei 10 do grupo e trabalhei com uma parte deles. Então a gente filmou algumas atividades. E aí eu vou mostrar para vocês como que eu estruturo o meu treino. Então eu vou passar rápido aqui, eu mando para a minha comissão técnica sempre um arquivo que tem o dia, como que são as atividades, então a sessão 39, semana 29 de treino do ano, né? Eu iniciei na semana 21 com esse grupo. Aí aqui são a descrição dos tempos, né? Então, primeira parte com a preparação física vai fazer uma pré-ativação para o treino. Aí aqui os 3 exercícios, 2 blocos de 7, com 2 de intervalo entre os blocos e 4 minutos para ir para o próximo exercício. Então, essa foi a estrutura, né, de tempo da atividade. Aí o tempo total 92 minutos da sessão, com 42 de exercitação com bola, que seriam 6 blocos de 7 minutos que estão descritos aqui. As atividades são essas, né? Então eu vou fazer, essa vai ser a atividade 1, tá? Que é um 4 contra 4, com 3 apoios, 4 de vermelho, 4 de amarelo e 3 apoios nessa posição. Eu vou explicar mais. Atividade 2 é essa, eu mudei os apoios de sentido, eles estão lateralmente no espaço. Na anterior eles estão no fundo do espaço, então o espaço é o mesmo, tá bom? E a terceira atividade que é 1 contra 1 com finalização, que vocês vão ver lá dentro das filmagens. Aqui embaixo vocês vão ver os controles de GPS. Então, quanto que o atleta percorre por minuto, cada atleta percorre lá 70 metros por minuto. Não tem sprint, porque a gente considera sprint acima de 20 por hora.
e essa atividade, o tamanho, a dimensão dela, não é suficiente para que o atleta chegue a 20 por hora. Então, tem muitas ações intensas, mas curtas. Então, o atleta faz ações intensas, mas não sprints. Aqui o dial, a distância em alta intensidade que ele fica é baixa, porque os deslocamentos não são em alta velocidade. O que é forte nessa atividade são as mudanças de direção, e aqui a relação excêntrica-concêntrica. Então ele passa muito tempo nela, acelerando e desacelerando, e aqui é a relação excêntrica-concêntrica da atividade. Eu vou mostrar no vídeo, tá? A atividade agora. Apoios centrais. Tá aqui. Então essa é a atividade. Eu tenho aqui ó, os 3 apoios que estão em branco. E aí eu tenho 4 contra 4. Os 4 de laranja contra os 4 de amarelo. Tá? E aí a ideia é, cada 15 passos a equipe pontua. Esse grupo que está fazendo atividade é um grupo novo fazendo atividade. Eles estão ainda aprendendo. Eles estavam fazendo atividade pela segunda ou terceira vez. E a ideia da atividade, qual que é? É que eu trabalhe do ponto de vista técnico bastante domínio e passe sob pressão. Essa atividade, eu tenho uma regra que eu coloco ela permanentemente nos meus treinos, que é a seguinte: a bola não pode parar, tá? Então, se algum atleta para a bola, ele perde a posse da bola, ela vai para o adversário. A ideia tem várias coisas por trás disso, que é o objetivo, que são uma discussão à parte, mas só para vocês entenderem. Então, o objetivo é justamente gerar neles essa velocidade técnica de trabalhar com os 2 pés, sob pressão e criando apoio um para o outro o tempo todo. Então, o tempo todo, eu quero que vou pausar, esse jogador do centro, eu quero que ele esteja o tempo todo atento a que hora ele devolve, que hora ele circula ou troca a bola de lado. Para isso eu cobro muito dele o movimento de pescoço para ele controlar as costas. E aí o time dele, podem ver que ele faz abertura em largura. Então do ponto de vista tático eu já começo a ter um elemento do jogo, abrir o campo em largura. E a equipe laranja, o campo mais fechado, fazendo pressão na bola. E eu tenho os apoios, que estão sempre criando o máximo de passe. Então esse jogador que vai receber a bola tem esse passe, a partir disso, a partir do movimento, ele pode abrir esse passe e até o passe de onde a bola veio. Então a ideia é criar o máximo de passes possível e que os jogadores trabalhem isso, ó, 2 toques com 2 pés, sempre que possível, para trabalhar essa velocidade, olha lá, 2 pés o tempo todo, sem que eles tenham que ajeitar todo o corpo para poder mudar, para dar dinâmica para o jogo. É óbvio que é um movimento de evolução, eu recebo muitos jogadores que não são ambidestros, aliás, praticamente todos, e a ideia é que eles vão evoluindo para serem ambidestros ao longo do processo. E isso precisa de estímulo, né? E tempo. O tempo, eu diria que aí em torno de 1 ano eles começam a se tornar já com um bom controle dos 2 pés. Eu estou repetindo aqui enquanto eu estou falando, para a gente voltar. Então, atividade. Perdeu, a ideia é reagir para pressionar, né? Aquela reação pós-perda da equipe que perde a bola. Os 3 sempre vão criar superioridade, né? Então, eu sempre tenho 3 jogadores a mais para quem tem a bola. E aí, a partir disso, eu tenho esses viés que eu falei para vocês. O GPS me diz sobre distância percorrida, então a partir disso eu sei que dia da semana que é o ideal para aquele exercício acontecer. E do ponto de vista técnico e tático, eu tenho esses conteúdos. O nível de concentração para atividade máximo, sempre muito alto, muito alto. Então, isso é uma coisa que é cobrada sempre. Então, a velocidade ainda aqui não é tão alta, porque eles estão iniciando o aprendizado. Eu vou trocar de exercício, tá? Vou colocar aqui o outro. Esse daqui é aquele com, né, a variação dele, só que agora os apoios. Só uma coisa, naquele exercício anterior, os apoios podiam movimentar todo o fundo do espaço. Assim como nesse exercício, eu tenho o apoio central, mas esses apoios laterais, eles podem movimentar toda a lateral do espaço. Eles jogam dentro do campo, mas muito sobre a linha. A ideia é da largura. A ideia do exercício anterior é que os apoios de fundo sejam zagueiro, centroavante. A ideia desses apoios é que sejam os laterais. E aí eu tenho o jogo por dentro. E aí a mesma coisa, né? O jogo vai evoluindo. A ideia é esses aspectos técnicos deles, né? Dos jogadores. E dentro disso, aspectos táticos do jogo que vão acontecer nas estruturas maiores. Então, como eu falei, é uma evolução. A gente vai partindo de exercícios mais simples para chegar em exercícios em que eu já tenho aí 4 contra 4 com superioridade dos apoios. Daqui a pouco eu posso tirar apoio para poder obrigar os jogadores a criarem as superioridades por eles mesmos, né? Mas enquanto isso eu preciso gerar esse tipo de movimento, né? Obrigá-los a estar o tempo todo exercitando. Dentro da ideia que eu falei para vocês, onde está o marcador somático? Na repetição. Então eles estão o tempo todo aqui tendo que usar os 2 pés para ser rápido, isso vai gerando marcadores, vai gerando movimento,
né, deles, que eles vão começando a criar movimentos muito mais naturais de usar os dois pés. Onde está também o comportamento? A pressão pós-perda, a abertura do campo quando eu recupero a bola, as escolhas de passe quando perdeu a bola, atacou, olha o movimento de pressão como foi intenso. Já foi muito maior que no exercício anterior. Então esse tipo de movimento precisa ser treinado e repetido dentro daquilo que eu quero para minha equipe, com regularidade, com processo. Não é um dia e isso vai acontecer no jogo. Isso precisa ser com regularidade, com cobrança, tá? Para a gente já estar aí meio que estourando o tempo, eu vou passar o terceiro exercício da sessão, que aí já foi um exercício de 1 contra 1, desenvolvimento, né, de técnica individual. Então, o jogador, eu tenho uma fila de jogadores aqui, outra aqui, esse jogador ele dá um gato, recebe a bola e ele acelera para driblar. E aí eu trabalho vários aspectos da tática e da técnica individual com esses jogadores. Abordagem, ó, sempre fechando um pouco mais o centro, o jogador é destro, então ele não poderia ter deixado o jogador sair para o lado do pé dominante dele, né? Isso é um erro de tática individual. Se eu tenho já, né, um jogador destro, ele não pode, né, sair por dentro. Ó. Jogador novo no processo não entende. Então, como eu falei para vocês, aqui eu tenho um grupo novo que está iniciando algumas atividades. Aqui eu já tenho um jogador com um pouco mais de entendimento, né, do processo, ele já consegue bloquear um pouco mais o pé dominante do jogador que foi finalizar. Então são alguns conceitos de tática e técnica individual. Vocês podem ver aqui, ó, o corredor de finalização ele está diagonal, tá? Está diagonal. Tem um motivo para isso. Eu trabalho nessa diagonal e eu trabalho na outra diagonal também. Por quê? A abordagem diagonal ela é diferente da abordagem frontal. Quando eu vou para a abordagem frontal, eu estou pensando só em lado dominante. Aqui eu não preciso me preocupar, né? Então essa daqui é reta. Esse daqui, ó, ele é reto. Então o importante, perna dominante. Ó, ele conseguiu tirar o jogador para a perna direita, mas ele largou o confronto. Então, esses erros eu vou corrigindo, eu preciso ir gerando os marcadores que eu quero para as disputas. E aí isso é com repetição, é com sistemática, com informação. Eu estou do lado do exercício dando feedback o tempo todo, né? Como a gente conversou, dando informação e corrigindo. Estou corrigindo a posição de pé, olha lá, a ponta do pé sempre saltando, ó, errou a abordagem, fez falta, o jogador conseguiu passar. Então, esse tipo de situação estou corrigindo a questão de pé, o movimento corporal. Então, tudo isso está sendo treinado, além de tudo, do ponto de vista técnico. Condução, finalização, passe, né? Porque esse jogador ele é obrigado a passar a bola muito rápido aqui e encurtar. E todos os movimentos de encurtamento e de recuperação de bola. Eu queria abrir aí para as perguntas finais. Eu sei que nós temos só 2 minutos, Jans. Sobre os exercícios, né? Eu vou até deixar aberto aqui, porque se alguém quiser ver os exercícios de novo, eu prefiro deixar minha tela para poder voltar em algum dos vídeos aqui. Por enquanto, nós ainda estamos no aguardo das perguntas, professor. Tá. Então, eu posso ir dando alguns avisos já? Pode, dar alguns avisos, se eles tiverem as perguntas finais, eles vão deixando, aí eu já respondo os finais já. Tá legal? Pronto, beleza. Lembrando a vocês da turma que teremos atividade hoje e em breve ela estará disponível na plataforma. Além disso, para quem não conseguir tirar todas as suas dúvidas na aula de hoje, temos o espaço do fórum, sempre lembrando, o professor vai estar lá posteriormente também para tirar essas dúvidas. E lembrando que quem quer concorrer às práticas nos clubes, às experiências práticas nos clubes, deve realizar todas as atividades, deve concorrer no fórum também, deixando seus comentários, ganhando suas curtidas, para assim continuar pontuando na Taça FI. E além disso, temos a avaliação final, que estará sendo liberada em breve também, com todas as perguntas correspondentes a todos os módulos do curso. Então, é um compilado de questões que vocês virão no decorrer do curso. Então, essa avaliação final faz parte da nota para as experiências práticas no estado. Ela possui peso 2, como tem lá no regulamento. Além disso, as datas definidas anteriormente para a Taça FI e para a avaliação final estava no dia 13, no caso amanhã, porque o nosso cronograma de aulas estava até a semana passada.
como o cronograma teve que sofrer alterações, essas datas também sofrerão alterações. Então a avaliação final passa a ser no dia 19. Ela encerra para quem quer concorrer às experiências práticas nos clubes. Ela passa a ter a data limite o dia 19 e a taxa FI também no dia 19, que é a próxima quinta-feira. Então vocês têm uma semana para cumprir a avaliação final e fazer comentários, ganhar suas curtidas, realizar a atividade da aula de hoje até a quinta-feira. No caso, até a quarta, né? Até as 23h59 da quarta. Então, fiquem ligados nas datas limites e além disso, temos o projeto final de curso. Então, vocês podem tirar dúvidas. Vamos deixar no fórum um tópico só para o projeto final de curso. Quem tiver dúvidas sobre ele, deixa lá nesse tópico que o nosso professor coordenador Marcos Reis tirará essas dúvidas e também sofrerá alteração na data final. Anteriormente estava para o dia 27 de setembro, ela passará para o dia 3 de setembro, numa quinta-feira. Então, até a quinta-feira do dia 3 de outubro já, vocês poderão estar submetendo o projeto final de curso e a carta e o vídeo de intenção. Também deixaremos um e-mail informando como vocês vão submeter todos esses arquivos, o projeto, a carta, o vídeo, e estaremos sempre à disposição para tirar todas essas dúvidas referentes a esses envios. Vamos conferir, professor, se tem mais algumas perguntas. Temos uma pergunta aqui do Manuel. Ele pergunta se os 2 primeiros exercícios são específicos para alguma posição ou podemos utilizar qualquer posição. Boa, boa, Manuel. Eu vou colocar na tela enquanto eu falo para ficar mais claro. Eles são variações, eu utilizo eles com essa variação também por causa da percepção do espaço ser diferente, muda várias coisas da dinâmica. Mas basicamente, se eu pegar aqui esse exercício e pausar ele, vamos pensar num 4-3-3, tá? Se eu pensar num 4-3-3, eu posso ter, vamos imaginar que o time laranja está atacando para a direita do vídeo. Eu posso ter aqui, por exemplo, o jogador com a bola sendo um zagueiro, lateral direito, lateral esquerdo, volante, ponta do lado direito, ponta do lado esquerdo, centroavante. Então, pensando num 4-3-3, eu tenho esse desenho. Se eu estiver marcando, por exemplo, num 4-4-2, esses seriam os 2 da frente, os 2 atacantes, esses seriam os 2 volantes, por exemplo, né? Num 4-4-2. Então, a questão das posições, esse exercício é um exercício que eu acho muito rico, porque eu trabalho também com a ideia de posição com eles. Então eu coloco zagueiros e centroavantes nas pontas, eu coloco o volante e meia aqui por dentro, eu coloco laterais, pontas e meias aqui por fora, porque eles têm que abrir e fechar o campo. Então a ideia de ter as posições é essa a ideia. Eu vou para o outro exercício, a variação dele, e aí entra nessa outra questão, né? Então, por exemplo, quando eu estou lá jogando, se eu parar em algum momento, né, dentro do exercício, eu posso ter, por exemplo, zagueiro e zagueiro, a dupla de zagueiros, os 2 meias num 4-3-3 com um volante, então um volante, 2 meias e os 2 laterais. Então eu também estou trabalhando uma outra situação do 4-3-3. E aí eu posso pensar em vários exercícios, né, para começar a construir a ideia do jogo maior, que tenham essa estrutura, né? Na verdade, esse exercício é um exercício bem comum, ele é tido como um rondo, os espanhóis chamam de rondo, né? Quem utiliza muito é o Guardiola. Eu uso com um viés diferente do que ele usa, eu vejo que ele usa muito com aspecto tático. Para mim, do ponto de vista técnico, é um exercício muito importante para o atleta melhorar as decisões dele de passe, para ele poder aprender a achar o jogador livre, porque ele tem sempre uma superioridade. Então, a ideia é pensar nisso, né? Nas posições, naquilo que eu quero treinar. Se eu tiver num 4-4-2 com 2 volantes, eu posso pensar numa estrutura que eu tenha 2 jogadores no meio. Aí isso eu posso variar, né? Não sei se ficou respondida a pergunta do Manuel, se era isso que ele queria saber sobre a questão das posições, mas a ideia do exercício basicamente é essa. No momento não temos mais perguntas, professor. Então, dada a hora já avançada, vamos destinar essas perguntas
que não foram essas dúvidas que não foram sanadas para o momento do fórum. Então, aqueles que não puderam ou não conseguiram tirar suas dúvidas no momento ao vivo, temos o artifício do fórum para que vocês tirem essas dúvidas e o professor contribua com vocês. Mais alguma coisa, professor? Algum comentário final? Eu sei que foi meio corrido, né? Ficava ficando um pouco corrido, bastante conteúdo, mas eu queria agradecer aí a atenção de todos, tá? E se tiverem dúvidas, se tiverem qualquer que fique, né, no ar, vocês podem colocar, a gente busca responder. Como eu falei para vocês, eu tenho um pouco mais de material aí na internet, também recomendo para quem quiser ler, alguns textos da Universidade do Futebol, alguns vídeos no YouTube, sobre esse conteúdo, sobre essas questões, também podem ajudar, às vezes, a elucidar alguma coisa. A gente está sempre à disposição, dizer que foi um grande prazer estar com vocês e um grande abraço para todos. Fiquem com Deus. O professor falou que tem muitos conteúdos, né? É até interessante, professor, se o senhor puder disponibilizar os links desses conteúdos no nosso fórum. Já temos o tópico específico para essa aula, então quando o pessoal que for passando pelo vídeo gravado vai verificar que tem esses conteúdos lá e poderão assim enriquecer mais seu arsenal de conhecimento aí. Pô, legal. Eu vou procurar aqui, eu vou colocar o link do canal no YouTube, lá no fórum, tá? Show. E aí o link do site está na apresentação em PDF aí que vocês têm, então nisso daí eles têm ali o link do site, eu tenho alguns artigos sobre o assunto, e na universidade também no futebol, no qual tem alguns artigos publicados, tá? Tem lá, é só procurar pelo nome, tem alguns materiais lá, e lá a universidade mesmo em geral tem muito material legal. Beleza, professor. Muito obrigado. Encerramos o nosso curso de iniciação em futebol de base, né? Nossa primeira turma com chave de ouro, com o professor Leandro Zago, e com certeza foi uma noite muito enriquecedora, com muitos conhecimentos práticos, inclusive, com treinamentos, vídeos, e com certeza agregou bastante à nossa turma e espero que todos tenham gostado. Então é isso, pessoal. Muito boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite, um abraço a E todos. até mais. Fiquem de olho nas atividades. E vamos agora esperar o resultado das experiências práticas. Valeu, pessoal!